um isopre, um óleo de isopre, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai as vigas da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. Toda noite era a ordem de Moisés. Todo o povo de Israel naquela noite estariam trancados dentro de casa. Ninguém sairia na porta da sua casa até que o dia amanhecesse. Por quê, pastor? Porque Deus havia determinado para Moisés assim falar aos filhos de Israel, porque aquela noite seria a noite da vingança de Deus sobre o Egito, certo, irmãos? E a noite da libertação do povo de Deus também. O que ia acontecer naquela noite? 9 pragas aconteceram desde o início que o Senhor falou com Moisés para falar a Faraó lá no Egito. E aconteceram 9 pragas, e essa última praga, a praga de número 10, era a praga da morte de todos os primogênitos do Egito, homens, animais, todo tipo de animal, todos seriam mortos, meus queridos irmãos. Por quê? Porque Deus estaria ali naquela noite tomando vingança do que Faraó com todos os egípcios havia feito com o povo de Israel. O que o Faraó fez com o povo de Israel? Escravizou. O povo teve um período de mais de 40 anos de escravidão ali no Egito, meus irmãos. Mas agora era a noite, o dia da libertação de Israel. Aleluia! Por isso é que o Senhor mandou Moisés falar para os chefes de família, cada um tomar um cordeiro, que fosse esse cordeiro macho de 1 ano e que não tivesse nenhum defeito, irmãos queridos. E esse cordeiro seria imolado, seria apagado seu sangue numa vasilha, e aquele chefe da família iria levar, através de um isopre, o sangue daquele cordeiro das ombreiras, das portas das casas de todo o povo de Israel. Aleluia! Por quê? O sangue do cordeiro já representava o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado para nos purificar, irmãos, de todo o pecado. Aleluia! O anjo da morte passando por cima do Egito, as casas que teria a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não podia tocar nela. Aleluia! Passava por cima, mas não podia tocar sobre aquela casa, porque ali estava a proteção de Deus. Aleluia! A proteção de Deus estava sobre aquela casa. Aquele povo daquela casa era protegida, guardada pelo sangue do cordeiro. Já pensou que coisa, irmãos amados? Preste atenção aqui, uma coisa que eu vou falar para vocês, irmãos. Quando eu falo aqui, não estou me referindo às portas da tua casa feitas de madeira, de ferro, de tijolos, de areia, de cimento. Não, irmãos, estou me referindo à tua casa espiritual. Aleluia! A marca do sangue do cordeiro está na minha vida e na tua vida. Se você participa da Santa Ceia do Senhor, nosso Deus, as marcas do sangue vai estar em você. Aleluia! Quando o adversário, nosso inimigo, se aproximar,
Aleluia. A igreja ela é protegida pelo Senhor, é protegida por Deus, irmão. Aleluia. Sabe por que você ainda hoje vive bem, vive tranquilo? Às vezes algum probleminha, alguma enfermidade, isso é normal, é natural, mas você vive bem, é porque o Senhor está contigo, cuidando de você, te protegendo. Quantas vezes o diabo, Satanás, o leão mortal, inflamado, tem procurado a tua casa, tem rodeado, procurando tragar e não tem conseguido, porque ele vê que na tua casa tem marca de sangue. Aleluia. Tem marca do sangue do Cordeiro de Deus, e o sangue do Cordeiro de Deus aonde vai é respeitado por Satanás, irmãos amados. Porque ser uma pessoa respeitada por Satanás, deixa que as marcas do sangue de Jesus estejam em você. Aí você pergunta, pastor, mas como é que as marcas do sangue de Jesus vai estar na minha vida? Eu vou te explicar agora. Aleluia. Quando você pegar o sangue de Jesus, que está bem aqui, ó, neste copinho, e você ingerir, você tomar, porque aqui agora ele é apenas um suco de uva, mas depois da oração ele é consagrado no sangue de Jesus. Você tem certeza que você está ingerindo o sangue do Senhor Jesus? E o diabo sabe disso. O diabo sabe que você está aqui. Ele sabe que você vai beber do sangue de Jesus. Ele sabe que na tua vida a tua vida vai estar marcada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ele sabe disso. Por isso que ele só roda ao redor, mas não pode tragar, não pode tocar, porque o sangue de Jesus está sobre você. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e fiel, irmãos amados. Deus é fiel demais para conosco, queridos. E olhem bem, amados, a Bíblia deixa muito claro, como disse aqui no texto sagrado que nós lemos: nenhum irmão poderia sair da sua casa até o outro dia de manhã. Aí o verso 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na viga da porta e nas ombreiras, passará o Senhor naquela casa, a porta, e não permitirá que o destruidor que entre em vossa casa para ferir. Guardai, pois isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Aí no verso 25 ele diz assim: e a sua vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Verso 26: quando os filhos de Israel te perguntarem: que rito é este? Responderás: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor nosso Deus, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então vosso povo se inclinou e adorou ao Senhor. Aleluia. Ai, que coisa maravilhosa esta, irmãos. Aleluia. Por isso nós devemos aqui na casa de Deus, irmãos, nos inclinar e adorar o Senhor nosso Deus, queridos, porque Ele tem nos dado livramentos. Quantos de nós que estamos aqui, eu sou um desses, irmãos, que não era para estar mais aqui, mas o Senhor nos deu livramento, irmãos. O Senhor nos deu livramento.
Quantas vezes que o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, tem usado os seus adeptos, até andando aí nas pistas por aí, eu com a minha esposa, e de repente, irmãos, do nada, aparece um caminhão na frente da gente, muito perto, como está aqui naquela parede ali no final da igreja, irmãos, e eu tenho que ir para o acostamento ali, eu já sei, são os adeptos de Satanás, o diabo tentando tocar na gente, destruir a vida da gente, mas o sangue de Jesus tem poder, aleluia, o sangue de Jesus tem poder de nos guardar e nos livrar. Olha, irmãos, não é poucas vezes não. Agora, no dia que estava vindo para a irmã Francisca, ela presenciou um acontecimento deste, irmãos amados. São muitos, e pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado proteção. O Senhor tem nos dado proteção. E dessa vez que ele veio agora, foi 3 que apareceu na frente. Eu digo, está repreendido em nome do Senhor Jesus, está condenado em nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, com crente que tem o sangue de Jesus na sua vida, não tem capeta que possa, não tem capeta do inferno que possa. Ele investe, ele luta, arma as suas armadilhas, joga a seta, mas não acerta, aleluia, porque o sangue de Jesus é o nosso escudo, irmãos amados, é o nosso escudo. Por isso que eu muitas vezes eu prego para a igreja e falo para os irmãos, meu irmão, não deixa de participar da ceia, porque quando o irmão deixa de participar da Santa Ceia, ele está deixando de ser protegido por Deus, aleluia, está perdendo a proteção de Deus. Por isso, igreja de Deus, nunca deixe de participar, seja cada vez mais protegido. Quanto mais protegido você está, mais o diabo não vai ter poder de tocar em você. É isso, meus irmãos amados. Agora veja bem, eu gostaria de pedir aqui algumas referências aqui na tela, e já nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, nosso Deus. Olha aqui, coloca bem em Hebreus, meu filho, na tela, capítulo 10, versículo 19 ao versículo 23. Hebreus, Novo Testamento, glória a Deus, capítulo 10, versículo 19. Olha o que diz aqui a palavra: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem, igreja? Pelo sangue de Jesus, amém? Vai no outro versículo: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21: e tendo um grande sacerdócio sobre a casa de Deus. Verso 22: chegamos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme. Vamos lá, igreja, vamos ler esse último versículo aqui. Como é que diz aqui? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, porque fiel é o que prometeu, porque fiel é o que prometeu, igreja do Senhor, aleluia. E quem prometeu foi o dono desta igreja, é o teu dono, é o teu Senhor, é o meu Senhor, aleluia. Igreja, tenha a ousadia de entrar no santuário de Deus, aleluia. Será que você tem meditado nisso? Será que você tem tido esta ousadia?
dia, quando ele entra no santuário de Deus, irmãos, ele se prostra a adorar, ele se rende nos pés do Senhor. Ele não tem tempo mais para conversar com o irmão que está na direita, com o irmão que está do lado esquerdo, com o irmão que está na retaguarda, na frente, não. Ele não tem tempo de falar com ninguém mais, só com o Senhor. Por quê? Porque ele está rendido aos pés do Senhor. A igreja precisa aprender a render-se aos pés de Cristo, irmãos. Porque muitas vezes a gente pode perceber que tem muitos irmãos que chegam na igreja e muitas vezes nem reverência tem na igreja de Deus, quanto mais para estar rendido aos pés do Senhor. Aleluia. Mas nesta noite, igreja do Senhor, povo de Deus, faça isso, porque assim Deus manda na tua vida. Glória a Deus. Assim você vai viver a vida que disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Pois a vida que vivo não vivo mais para mim, mas para o Senhor. Glória a Deus. É isso, meus amados. Obrigado, pastor. Primeira Pedro 2:24, coloca bem, meu filho, na tela. Glória a Deus. 1 Pedro 2:24. Acompanhe comigo aqui, ó. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos o quê? Quem foi sarado pelas feridas de Jesus? Quem foi sarado pelas feridas de Jesus? Só aqueles que foi sarado pelas feridas de Jesus. Aponte a mão assim, ó. Aleluia. O Senhor está contemplando os altos céus. Aleluia, nesta noite. Deus está contemplando nos altos céus. Só quem foi sarado, deu uma salva de palmas para esse Jesus que nos sarou. Glória a Deus. Oh, que maravilha, irmão. Eu quero perguntar para a igreja: tem dinheiro que paga isso aqui, irmãos? Não tem, queridos. Não tem, igreja do Senhor. Aleluia. Por isso vale muito a pena, amados, estarmos na presença de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 5, meu filho. Coloca bem aí também. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Deus é bom demais, queridos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Olha aqui, ó. Apocalipse. Aleluia. Esqueceu, meu filho? Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha aqui, ó, irmãos, ó. E saiu uma voz do trono, de onde? Que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos. Olha aí, igreja, leia a igreja, vai. E não é só os grandes, não, os pequenos também. Aleluia. Os que temem ao Senhor, nosso Deus, queridos irmãos. Olha aí, queridos, todos vós servos, vós que temeis o Senhor, assim pequeno como grande. Aleluia. Deus é maravilhoso. Versículo 6. Aí vai dizer assim, ó: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz
7, vai dizer assim, ó: regozijai-vos e alegrai-vos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia! Quem é a esposa? É a igreja. Será que a igreja já está pronta? Já está preparada? Aleluia! Oh, aleluia, Deus! Regozijamos, nos alegramos, aleluia, porque é chegado o tempo, é chegada a hora. A igreja precisa, meus irmãos amados, ter consciência disso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, já encerramos. Coloca bem ali na tela. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha que coisa linda, irmãos amados, isso aqui, ó. Aleluia. Diz assim, queridos: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejas uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado. Por quem? Por nós. Que é isso, pastor? Que história de fermento é este? Que fermento velho é este? Aleluia! Deixa eu explicar para você, irmãos. Eu e você, quando não éramos ainda crentes, quando não conhecíamos o Senhor Jesus, ainda nós éramos fermentados no fermento do mal. Qualquer coisa a gente queria brigar, a gente queria matar e assolar, a gente fazia tudo quando era coisa ruim, era só estar na hora. Agora, aceitando Jesus como Salvador, o fermento velho saiu, desapareceu, agora é uma nova massa. Paulo diz: nós somos nova criatura, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. A velha massa, o fermento daquela massa desapareceu. Jackson da Silva. Hoje nós somos novas pessoas, novas criaturas, uma massa sem fermento. Aleluia! Amém, meus amados? Você vê que o fermento é tão terrível que quando você coloca ele na massa, a massa fica agitada, levanta, fica aquele. É um problema sério. Quando o fermento do mal está na vida de uma pessoa, ele é daquele jeito, daquela massa. Ele é agitado, ele é bravo, ele é valente, ele briga, ele faz tudo quanto é coisa ruim. Aleluia. Mas o nosso Jesus, irmãos amados, o nosso Jesus, a nossa Páscoa foi sacrificado por nós para tirar esse fermento, irmãos queridos. E agora nós temos uma nova vida com o Senhor. Versículo 8: por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com o quê? Com os atos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos amados, é que nós não podemos deixar de estarmos participando da Páscoa do Senhor, que é a santa ceia do Senhor nosso Deus. Amém? O fermento da maldade saiu, o fermento da malícia saiu. Se ainda tiver um crente maldoso, esse crente nunca se converteu, presbítero. Se ainda tiver um crente malicioso, esse crente nunca se converteu, ainda continua com o fermento velho do pecado. Por isso, igreja do Senhor Jesus,
Nós somos adultos na idade, mas devemos ser na nossa mente, no nosso coração, como de uma criança. Aleluia, Jesus. Amém? Que Deus abençoe. O tempo não nos permite mais. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E quero convidar os obreiros. Glória a Deus. É bem rapidinho, nós celebramos. Os obreiros, vem cá, por favor. Glória a Deus. Rapidinho, coloca aqui. Coloca aqui. Vamos orar. Deus maravilhoso, Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Aqui está o Teu povo, a Tua igreja, Pai amado, e essa igreja está rendida aos Teus pés, Senhor. Por isso, nesta noite maravilhosa, nos preparamos para participar, Senhor, da Santa Ceia. Quero pedir para a igreja ficar de pé, por favor, queridos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Pega o pão, pega o vinho. Glória a Deus. E vamos orar ao Senhor nosso Deus. A igreja estende as mãos para cá. Povo de Deus, por favor. Glória a Deus. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, abençoou, orou, depois partiu. É o que vamos fazer aqui agora. A igreja estende as mãos, levanta a mão bem alto, irmãos. Vem para cá, por favor. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Na Tua presença estamos aqui no Teu altar, Senhor. Levantamos o pão como também o cálice, meu Senhor, ao Senhor Jesus, para que o Senhor as consagre, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero te pedir, ó Deus, juntamente com a igreja e estes obreiros que estão aqui no Teu altar, Pai, levantando o pão e também o cálice, para que o Senhor a toque agora com o Teu poder, meu Deus, consagrando o pão do corpo de Jesus, consagrando o vinho do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu quero, meu Pai, declarar, consagrar no corpo e no sangue do Senhor Jesus. E toda a igreja do Senhor diga amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode distribuir, os irmãos, a igreja. Glória a Deus. E o Senhor foi a adoração ao Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus.